Fala, meu povo lindo! E aí, como é que vocês estão? Vocês viram, né? Semana passada a gente começou uma série sobre os animais. Se você tá meio perdido, tá tipo, como assim? Que série é essa? Vai aparecer um link pra você, ó, logo aqui. Assiste lá, porque esse já é o episódio número 2. E hoje nós vamos falar sobre: será que os animais têm alma? É igual a dos homens? O que acontece com o animal depois da morte? Será que os animais ficam apegados ao lar, aos parentes, a algum ambiente depois do seu desencarne? Vem comigo! Me encontra lá no YouTube, no canal da Comunhão Espírita de Brasília. E antes de começar, eu vou esperar aqui você dar o seu like. Vai, dá o seu like. Não, eu tô aqui esperando de boa, numa boa. Pode dar, tranquilo, não tem pressa não. E aí, já se inscreveu também? Ah, então vou confiar, hein? Bora começar. E a pergunta que não quer calar. Afinal, os animais têm alma? E será que essa alma é igual à alma dos homens? Na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: bom, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, será que há neles um princípio que vai além da matéria? E os espíritos dizem que sim, há neles um princípio que sobrevive à morte do corpo. Já na pergunta 597A, ele pergunta se esse princípio aí, que sobrevive à morte do corpo, é igual à alma do homem. Aí eles dizem que sim, que é uma alma também. Mas atenção! Depende muito do sentido pelo qual nós estamos tomando essa palavra alma, porque é muito diferente da do homem. Eles dizem que é bem inferior. E para os espíritos terem certeza que a gente entendeu a diferença que tem entre a alma do animal e a alma do homem, eles fazem uma comparação que a gente não esquece nunca mais. Eles dizem que é como se nós fôssemos comparar a distância entre a nossa alma e Deus. Uou! Na pergunta 606, Kardec quer saber da onde que os animais tiram esse princípio inteligente que seria uma espécie de alma. E os espíritos respondem do elemento inteligente universal. Eita! Igual à alma humana, então? Os espíritos dizem que sim, ambos emanam de um princípio único. Mas a do homem passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos, que é como eles chamam essas almas inferiores. Isso está lá na questão 606A. E os espíritos dão um exemplo muito legal para mostrar, né, que ainda que a origem seja a mesma, isso não quer dizer que haja muita semelhança. Eles dão o exemplo da semente. Se nós pegarmos uma semente e olharmos para ela, será que nós conseguimos realmente visualizar a potencial árvore que ela será? Cheia de folhas, cheia de frutos, cheia de folhas. Não. Cheia de folhas, de frutos, de flores ao germinar? Parece que tem um espaço enorme, né, entre a semente e a árvore. Não dá nem para fazer uma comparação direito. E é a mesma coisa entre a alma inferior do animal e a do homem. É por isso que na questão 611 eles dizem que não é possível dizer que tal homem é a encarnação de tal animal. Já que no homem, de animal, só resta o corpo, as paixões que nascem das influências e o instinto de conservação. Agora a gente vai para uma parte muito importante. O que acontece com os animais depois da morte? É aí então que na pergunta 598, Kardec pergunta se o animal, após a morte, conserva a sua individualidade e a consciência de si mesmo. Eles dizem que, em relação à individualidade, sim, porque o animal ele não se dissipa e volta a fazer parte de um todo. Ele permanece ali, individualizado. Porém, não tem consciência de si mesma, no sentido de saber quem é, o que está fazendo ali, onde está. Então, eles dizem que essa vida inteligente permanece em estado latente, digamos que pausado, dormindo. Agora, para entender
também mais um processo que acontece com os animais depois da morte, nós vamos esclarecer o que seria um estado errante, já que os espíritos nos dizem que eles ficam nesse estado errante. Kardec vai nos explicar esse termo. Na Revista Espírita de 1858, vemos que o espírito pode estar tanto encarnado, em relação ao seu estado, encarnado ou desencarnado. Quando estiver desencarnado, ou ele vai estar em algum mundo, ou ele vai estar nesse estado errante, ou seja, fora do corpo, esperando uma nova encarnação. Ao falarmos espíritos errantes, não confundamos achando que é uma categoria especial, então não. Qualquer espírito, não importa o seu grau evolutivo, pode ser considerado errante desde que se encontre nessa condição, ou seja, fora do corpo material e não está habitando nenhum mundo. Está no plano espiritual. A exceção são os espíritos puros, já que eles não precisam mais encarnar, eles já se encontram no seu estado definitivo. Bom, a gente sabe que o nosso lugar verdadeiro é lá, né, no plano espiritual, que a encarnação é um estado transitório. Sendo assim, o fato do espírito ser considerado errante não é algo fora do comum, na verdade é o estado normal dele. Não é uma expiação. Nesse estado de errantes, eles podem ser felizes ou estarem não tão bem assim. Isso tudo vai depender do seu grau evolutivo, das escolhas que fizeram, né? Pro bem, pro mal. Nesse estado, eles podem ser felizes ou tristes. Isso tudo vai depender do grau evolutivo que eles se encontram e das escolhas que eles fizeram. Praticaram muito bem? Praticaram muito mal? Isso é determinante. É por isso que na questão 600 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: será que então os animais, sobrevivendo à morte do corpo, sua alma fica no estado errante igualzinho à dos homens? E eles respondem: olha, é realmente um estado de erraticidade. Por quê? Porque está fora do corpo. Porém, não é considerado um espírito errante. Uai, por quê? Eles dizem, porque o espírito, para ser errante, ele tem que agir livremente, ter essa liberdade de... Porque o espírito errante, ele é um ser que pensa e age. Gente... Porque o espírito errante, ele é um ser que pensa e age por sua livre vontade, que não acontece com os animais. E, inclusive, nessa questão 600, eles dizem qual é o atributo principal de um espírito, que é a consciência de si mesmo, que a gente já viu lá atrás, os animais não têm. Aí olha que massa! Nessa mesma questão, eles dizem que existem grupos de trabalhadores, espíritos incumbidos de classificar esses animais depois do desencarne. E aí mandar eles para serviços às vezes, ou então eles são utilizados quase que imediatamente. E eles explicam como assim utilizados quase que imediatamente. É que eles não vão dispor de tempo para interagir com outras criaturas. Ou seja, com base nisso, nós podemos ir para aquela pergunta lá de então, tem possibilidade do animal ficar de alguma forma pegado ao seu lar, aos seus parentes? Em regra, não. Mas como assim, Camila? Eu já li por aí dizendo o contrário. Palma, 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 não criemos pânico. Não, cânico. Palma, 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 não criemos cânico, como diria o Chapolin Colorado. Eu falei que, em regra, não. Quase tudo no espiritismo é depende. E no próximo episódio, nós vamos trazer algumas exceções. Você não vai perder essa, né? Deixa aqui pra mim nos comentários, você já leu ou ouviu alguma coisa sobre isso? Você já teve algum animalzinho seu que desencarnou e você teve a possibilidade de vê-lo logo depois? Conta pra gente e até semana que vem. Tô escutando uma musiquinha. Agora o batom. Matheus, ela tá escutando música, Matheus. Ela disse que tá escutando música. Agora parou. É a mediunidade. Forte, essa aí tá Não, brava. e é rave. E é rave ainda. Segunda-feira, às 5 da tarde. É uma mediunidade bem específica.